E aí, pessoal, sabe todo mundo com a paz do Senhor. Quero dizer para vocês que estamos novamente aqui falando sobre a lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. De já eu peço que vocês deixem um like, puderem compartilhar com outras pessoas também, a gente agradece, porque quando você deixa o like e compartilha, o YouTube também compartilha com outras pessoas e aí o vídeo chega ao alcance maior, né? Estamos aqui levando, o canal sempre está levando hinos, pregações, e eu que estou aqui lendo a lição para vocês também, né? Então, já agradeço pela participação de você, sua, e dizer que Deus é maravilhoso, né? Sempre eu gosto de dizer que Deus é maravilhoso. Eu não sou pregador, não sou cantor, mas eu sei dizer que Jesus é bom. Então vamos lá, né? Lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Então inicia-se assim. Textual. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em Deuteronômio 6:4, né? Então, daí já começa um versículo muito bonito. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Ou seja, a lei não salva. Ou então eu posso até comparar também com a seguinte forma: não pregai religião, e sim a palavra de Deus. Então nós temos a leitura bíblica em classe, que ela é encontrada em Deuteronômio 6, 4-9 e Lucas 1, 1-4. Vamos lá, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui é em Deuteronômio 4, 6, Deuteronômio 6, 4-9. Então, aqui vem já nessa leitura aqui, bíblica em classe, ela já vem falando profundamente, né, a sua importância que tem de nós estarmos nos aprofundando cada dia mais na palavra de Deus. E inicia-se, a palavra de Deus, ela inicia-se, eu vou colocar da manhã, porque só em você acordar de manhã, isso já é uma bênção, né? Então você levantar, a primeira coisa que tem que fazer é agradecer a Deus. Você tem filhos? Eu, na manhã não, mas na noite sempre eu tô contando história para ela. Vamos orar. Hoje tem muitas plataformas digitais que a gente pode estar de manhã sempre estar compartilhando o versículo. Ao você compartilhar, você já lê ele. Então ali já é uma forma de estar entrando algo na nossa vida. Então oração, orar de manhã, orar no café, orar no almoço, entendeu? Então a palavra de Deus, ela tem que estar a todo momento em nossa mente, né? Porque, como se diz um ditado evangélico, uma mente desocupada é oficina de Satanás. E isso realmente é isso mesmo. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, do primeiro versículo ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, e excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio.
para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Nossa, falei tudo de Lucas, né, pessoal? Então vamos lá iniciar aqui, vamos para a introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possui igual autoridade com regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Vamos lá, o primeiro ponto. O Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teuchos, que significa 5 volumes, ou seja, 5 volumes significam 5 livros, no qual trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, entendeu? Então são 5 livros que formam esse Pentateuco aqui. Vamos lá. Então, no trecho hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. Então, esses são os sentidos dos livros. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas na Bíblia Sagrada como a lei, encontrada em Êxodo 24:12, Mateus 5:17, a lei de Moisés, Josué 8:31, 32, Atos Apóstolos 13:39, a lei de Deus, Neemias 8:8, Romanos 7:22, e a lei do Senhor, Neemias 10:29, Lucas 2:22 e 23. Então, gente, já vem essas 3 vezes aqui, ó, que é Bíblia Sagrada, como a lei, lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. Então isso aqui é citado nessas passagens, né, que eu já citei para vocês aqui. Então vamos lá, a grandeza da lei. Então, gente, quando fala assim lei ela tem, quando fala em lei, tem vários sentidos, né? Mas a lei, ela é algo que é feito para ser cumprido. Então na obra, quando fala na Bíblia, as leis da Bíblia são bem rígidas, né? E aí você tem que seguir, você tem que ter Deus no coração mesmo para seguir ela, viu? Então vamos lá, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. O primeiro aspecto, moral, que possui validade permanente para todos os povos. Então, gente, quando fala moral, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque a imoralidade lá está fora do normal. Então, isso aqui a lei já se aprofunda para moral. Moral, todo ser humano tem que ter uma moral. Então, quando imagina só na Bíblia, uma pessoa que ela tem que ser reta, tem que, para poder ela conquistar o seu espaço, ela tem que ter, primeiramente, moral. É a outra, cerimoniais, que trata da liturgia religiosa dos judeus. Então, cerimoniais. Todos os povos ele têm, né, a sua tradição, seus costumes. Então, os costumes dos povos judeus, ele não se misturava com outros povos que não tinha nada a ver, né, com a Bíblia. Então, esse é o sentido. O outro aqui, civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas como cidadão, entendeu? Então, quando a gente vai lá, tem moral, mas tem a outra lei, que é a civil. Civil você tem que ter, vai para o lado das responsabilidades, dos cumprimentos, né? Então, para ter lei, tem que também ter cumprimentos. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é a mais importante código de leis das antiguidades por sua santidade. Então, a lei de Moisés é uma das leis mais citadas na Bíblia. Por quê? Porque foi uma lei bem rígida, bem profunda, no qual muitas vidas se foram por desobediência, né? Então,
foi a lei mais rígida, mas ali de onde veio o teste, de ali foi mostrado o amor das pessoas para com Deus, de Deus para com as pessoas. Então, no momento quando fala na lei de Moisés, já imagina-se a rigidez, né? Então, nós vamos mais à frente. Por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Então, na época, no tempo de Moisés, Moisés foi um dos homens que passou muitos dias, né, jejuando e falando com Deus, que quando ele voltou do monte, o seu rosto estava repleto de luz. Então, ali mostra, quando fala em lei, a lei de Moisés mostra tanto da espiritualidade dos homens de Deus para com aquele tempo, né? Então, é impressionante. E o mandamento santo, justo e bom. Então, para santidade, santo, justo, reto e bom, agradável aos olhos do Senhor. A lei é espiritual. Contudo, enfatiza o documento doutrinário, que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Entendeu? Então, foi o que acontece. Através dessa lei, como ela era tão rígida, tão profunda, então Deus achou por bem mandar o seu Filho. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, foi um homem, foi 100% homem, 100% Deus, sem pecado. Então, ele veio, morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a plena liberdade de dobrar o seu joelho no seu quarto, falar com Deus e daí decidir se vai ou se não vai seguir. Mas que todos nós devemos seguir a Deus, devemos. Então vamos lá. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Vamos lá, gente. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então essa lei é por ela surgir, né, porque Moisés tirou uma grande nação, libertou ela do Egito, e dali ele passou 40 anos com eles no deserto, e daí teve as leis, né, foi criadas as leis, e aí daí então daí veio o entendimento. Ela foi dada para revelar o pecado, que a lei revela o pecado e demonstra a necessidade da graça, que a graça foi Jesus Cristo, né, que veio para causar redenção, né? Então, e assim serviu de aio para aos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, essa lei era tão profunda que ela era muita gente considerava como uma maldição. Então, quando Jesus veio, que ele morreu, ele foi crucificado, dali o véu se rasgou, e aí hoje nós, como falei para vocês, nós temos liberdade, né, pessoal? A lei encerrou. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Está em 2 Timóteo 1, 10. Cristo, o único sem pecado, né, pessoal? Como eu falei para vocês, foi 100% homem e 100% Deus. Sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Entendeu? Então, pessoal, sei que nós somos seres humanos falhos, mas devemos nos preocupar para que a gente não fique pecando, porque hoje nós, vamos falar, somos seres humanos falhos, né? Mas Jesus veio, morreu por nós para que nós pudéssemos procurar um caminho de retidão. E esse caminho de retidão é Jesus Cristo. Então, temos que nos ajoelhar aos pés dele e todo dia fazer o nosso papel como cristão, ser luz. Para onde você for, devemos ser luz. Não dizer eu sou, mas que as pessoas vejam em você, entendeu?
Segundo ponto, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito do evangelho. O temor evangelho tem origem no grego eugelion, com o significado de boas novas. Ou seja, quando seja evangélico, ser uma nova, boa nova criatura boa, que veio para mudar, para fazer a diferença. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente os ministérios de Jesus na Galiléia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Então, é uma mensagem única, que a gente sabe que ali foi muito sangue, né? Muito sangue, muito sacrifício para que os livros fossem escritos, né? Então, muitas pessoas pagaram com a vida para que hoje nós possamos ter esse entendimento. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Então, isso aqui é algo muito profundo, né? Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, que está em Marcos 1,15, Lucas 4,43. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Nossa, coisa linda. Então, o reino divino não é desse mundo, mas que os que vão daqui, eu imagino como na Bíblia citada, né, que são o coral celestial. Então, isso não é algo que não é desse mundo. E João enfatiza, aí os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumprirão em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vida inaugura o começo do reino e requer a convenção dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Então, Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe, e está a todo momento. Então, ele sabe de tudo, está em todos os lugares. Entendeu? Conhece tudo. Ele é o Criador. Então, ele é onipotente, onisciente e onipresente. É a mensagem da salvação. Terceiro tópico do segundo ponto. Nos evangelhos, Jesus é indicado por 3 títulos principais. Então, lá vai. Salvador, Cristo e Senhor. Então, aqui, Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Então, quando ele veio para salvar o povo dos pecados, é porque ele veio, morreu, e aí nós temos, como eu falei para vocês, nós somos limpos do pecado. Então, dali para frente, nós é que devemos procurar consertar a nossa vida. Lucas assevera que ele veio salvar o que está perdido. Então, aquela parábola das 99. Então, tem 99, mas ele vai atrás daquela que está perdida. Então, nunca diga, olha, para alguém que diz que você não tem jeito. Entendeu? Não esteja pensando, porque muitas das vezes a pessoa, algo que você pensa que tem jeito, não, você se surpreende. E algo que você pensa que não tem jeito, Deus pega e conserta. Então, o que é que eu digo? Que você não quer fazer a obra, não se acha melhor do que os outros. Porque se você não quer fazer a obra, Deus pega um lado do fundo do poço e bota, e a pessoa faz algo melhor do que você. Então, João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Então, ele é sim. Por isso, a mensagem da salvação é um
do amor e da graça divina, pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Ou seja, quando você aceita Jesus, você tem que nascer de novo, né? Uma nova criatura. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? Então, aquele que crê e obedecer terá a vida eterna. Porque crê, até o diabo crê que estremece. Porque ele viu, entendeu? Agora obedecer, não, ele não obedece. Então, temos que crer e obedecer. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com vocês. Se não for inscrito, também se inscreva, viu? Muito obrigado.